Olá, hoje nós vamos conversar sobre a sociologia de Émile Durkheim, nascido em 1858 e falecido em 1917 na França. Para você que deseja compreender a influência do positivismo de Augusto Comte e também de Émile Durkheim no pensamento brasileiro republicano, é fundamental a leitura do livro A Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho, onde ele vai analisar a criação de objetos, a criação de hinos, a criação de bandeira e de lemas que, retirados muitas vezes do positivismo, dão essa noção de que a monarquia era uma coisa atrasada, era um corpo político atrasado em comparação com a própria república. A república seria, então, algo melhor, mais avançado e mais moderno do que, por exemplo, a monarquia. Nesse sentido, é um livro incontornável a leitura de José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas. No Brasil, a bandeira nacional tem um lema do positivismo: ordem e progresso. Foi suprimida a palavra amor. Essa palavra amor tem muito a ver com a chamada religião positivista. Vejamos então por que a expressão ordem e progresso ela é positivista e ela é fundamental para a compreensão do positivismo ou de uma certa influência do positivismo no final do século XIX no Brasil. Ordem tem a ver exatamente com a noção de que uma sociedade ordeira, onde não há greve, onde as pessoas conservam a sua moralidade, a sua civilidade, haverá então, quase que de maneira automática, causa e efeito. A causa é a ordem, o efeito seria o progresso. Ora, então nós temos aqui um binômio. Pessoas ordeiras, sociedades ordeiras, progridem melhor. É um pensamento bastante conservador, porque nós sabemos muitas vezes que a luta social dos movimentos sociais é que faz a história se transformar, se alterar, e também que as pessoas possam ter uma vida melhor, uma realidade social melhorada. Vamos então agora entender um pouco mais sobre Durkheim. Durkheim é um pensador do século XIX, profundamente marcado pela concepção de uma história evolucionista. Uma história evolucionista é uma história que acontece em etapas de evolução, em estágios de progresso contínuo. Nesse sentido, a melhor sociedade para esses pensadores, especialmente para Durkheim, é aquela europeia, industrial e urbana. Ela seria o modelo para as demais sociedades. Outras sociedades deveriam chegar nesse modelo. Esse modelo, então, é um modelo melhorado, modernizado de sociedade. Quando nós pensamos nesse modelo francês, europeu de sociedade, nós temos que lembrar que é uma civilização capitalista, ou nada mais do que a concretização dos valores burgueses de vida. Quando a burguesia consegue implantar radicalmente o seu modus operandi, a sua forma de vida, a sua concepção de mundo, especialmente na Europa do século XIX, nós temos aqui que a própria sociologia de Durkheim vai refletir esse pensamento. O pensamento burguês, ele é um pensamento de progresso, de modernização, de civilização, e acima de tudo, ele prega que essa civilização é conquistada através do avanço tecnológico. Um detalhe importante nessa história toda é que os sociólogos do século XIX vão apontar como acabar com os chamados problemas sociais. Um dos problemas sociais era a prostituição. Um dos problemas sociais era, por exemplo, o desemprego. Um dos problemas sociais, moradia, a miséria, a mendicância, a vadiagem e aí por diante. Para Durkheim, os maiores problemas sociais eram o suicídio, muito comum no século XIX, porque as pessoas não tinham, os seres sociais não desenvolviam, segundo o próprio Durkheim, a coesão social, a vontade de estar com os outros em instituições sociais. Uma sociedade cuja marca é o suicídio é porque ela está fracassada no seu fundamento. Como então essa ideologia burguesa fracassou?
ela fracassa, segundo Durkheim, porque nós temos então uma desmoralização no século XIX. É nesse sentido que Durkheim apela durante a sua obra, durante a sua vida, para a pedagogia, dizendo que é fundamental que as escolas, especialmente as escolas que vão lidar com a massa do povo, sejam escolas moralizadoras. Nós chamamos isso então de pedagogia moralizadora e durkheimiana. É uma pedagogia voltada para as massas e, acima de tudo, para a domestificação ou para o que nós chamamos então de domar os instintos antissociais. Uma das bases do método sociológico de Durkheim é a premissa contra fatos não há argumentos. Como que eu vou abordar um problema social? Eu abordo esse problema social com estatísticas. Então eu começo a elaborar estatísticas objetivas, mapeando populações em risco, lugares onde a violência ela é muito exagerada para os padrões daquela sociedade. É por isso que a coesão social representa que um grupo pode coagir o outro. Então, nós organizamos, segundo a cabeça do Durkheim, a polícia deve se organizar para reprimir a violência daquele determinado grupo. Essa repressão faz parte da moralização daquele grupo social. Lembrando que o grupo que está com o poder nas mãos e com a autorização da sociedade deve coibir o outro grupo. Então a violência deve ser extirpada. A visão do criminoso é uma visão tipicamente do século XVIII e XIX. Tá, mas o que é o criminoso? Uma pessoa fazendo greve no século XVIII e XIX era considerada criminosa. Isso vai mudando com o passar do tempo, porque as sociedades são dinâmicas. Nesse sentido, nós podemos dizer que contra fatos não argumentos é uma premissa do método sociológico positivista, mas ao mesmo tempo nós podemos afirmar que contra fatos há argumentos. Nós podemos analisar, por exemplo, as motivações de alguém cometer um crime. As motivações, por exemplo, de uma mãe que roubou para dar comida para os filhos. De alguém que cometeu um crime em legítima defesa contra, por exemplo, a polícia. Nesse sentido, contra fatos há sim argumentos. E, nesse sentido, nós podemos dizer que a objetividade sociológica do positivismo de Augusto Comte e de Durkheim vai bater exatamente com outras concepções mais analíticas. A noção de que a objetividade do cientista deve se opor à subjetividade do cientista. Então eu preciso de dados objetivos para ter políticas públicas e não apenas análises subjetivas. Nós podemos afirmar também que a sociedade para Durkheim é um organismo vivo e que o maior objetivo de organizar a sociedade é conseguir o que ele chama de coesão social. Coesão social é quando nós chamamos de projeto nacional. Quando nós afirmamos, por exemplo, que a pessoa ela é patriota, que ela é nacionalista, que ela preza os valores da sua nação. Nesse sentido, esse organismo vivo funcionaria melhor, porque teria uma coesão. A cultura é um elemento de coesão social, as manifestações culturais. No caso, por exemplo, do Brasil, nos dias atuais, em alguns momentos de Copa do Mundo, nós teríamos uma coesão social sobre o que é ser brasileiro, apesar das diversas regiões do país. O próprio Durkheim também era muito contrário a essa noção de que precisamos ficar pensando o mundo o tempo todo. Ou seja, filosofar seria antiprodutivo. É preciso que haja mais ciência no mundo, mais ciência para planejar as sociedades. É uma luta entre a filosofia, que seria um estágio metafísico da humanidade, e uma luta com a sociologia, uma disputa pela capacidade de dizer o que é melhor para o próprio mundo e para a sociedade. E Durkheim fica exatamente com a sociologia, ou ciências sociais, dizendo, olha, é melhor que a sociologia diga como prever a melhor sociedade, como podemos chegar até lá. Uma noção muito cara à sociologia é a noção de fenômeno.
Fenômeno é aquilo que acontece através da ação dos seres humanos ou dos seres sociais. Quando o indivíduo, enquanto ser social, age diante do seu grupo, ou quando uma instituição age diante de indivíduos e de seres sociais, nós temos aqui fenômenos. Então nós temos fenômenos de vários matizes. Nós temos, por exemplo, fenômenos políticos, fenômenos econômicos, fenômenos culturais, fenômenos ideológicos, educacionais. E esses fenômenos formam o conjunto que é o corpo da sociedade, ou, se quisermos, o organismo social. Nesse sentido, nós podemos dizer que o indivíduo, para Durkheim, ele tem muito pouco poder, ou deve ter muito pouco poder, diante das instituições sociais. Essa desvalorização do indivíduo, o que na filosofia nós chamaríamos de sujeitos, e na sociologia, indivíduo no sentido de população, de corpo, de número, de estatística, essa desvalorização do indivíduo é porque, para Durkheim, existe a supremacia da sociedade ou das instituições sociais sobre o indivíduo. E não pode haver, em momento algum, uma supremacia do indivíduo sobre as instituições sociais. Isso é por uma questão de método, uma questão de análise. O indivíduo deve se dobrar às normas, às condutas morais e éticas do grupo majoritário ou das instituições sociais. Só que tem um detalhe. As instituições sociais são dinâmicas e são feitas por escolhas de seres sociais. Elas não existiram o tempo todo e elas não vão existir para sempre. As instituições se modificam, se transformam e muitas acabam. Elas deixam de existir nas sociedades. Por fim, nós podemos dizer que na concepção sociológica de Durkheim, o indivíduo desempoderado, o indivíduo como número estatística, ele tem pouco poder e pouca autoridade em relação às instituições sociais e à sociedade como um todo. Significa que, para Durkheim, o indivíduo deve ser mais um tijolo nessa parede que é a grande construção chamada então de sociedade. Ser mais um tijolo representa para o indivíduo a possibilidade de felicidade, de realização pessoal, mas acima de tudo, na concepção durkheimiana, esse muro, que no final das contas seria a sociedade, ou o conjunto de todos os indivíduos, num projeto comum de civilidade, de civilização, de modernização e progresso, significa que esse muro será mais compacto se não houver divergências, se cada um ocupar o espaço que lhe é devido. Você concorda com Durkheim? Você acha que o indivíduo tem que se dobrar à sociedade ou podemos transformar a sociedade a qualquer momento para vivermos melhor, para termos nossos direitos garantidos? É uma discussão muito atual entre o conservadorismo do positivismo durkheimiano e outras linhas de pensamento filosófico, histórico, sociológico dos dias atuais. Curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.